Ora, então, esta fotografia que aqui mostrei, é muito eu adoro, porque as pessoas julgam que o bebé é o mesmo, ou seja, que sou eu, não é? Mas não, sou eu e o meu filho, porque realmente quando ele era bebé e eu era bebé, éramos iguais. Agora ele tem um bocadinho mais barba. Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Maria Lídia Amado Franco de Azevedo e Silva e nasceu em Lisboa no dia 23 de março de 1944. A menina, muito bonita, tinha 3 anos quando pousou para a revista Modas e Bordados. Foi crescendo no seio de uma família tradicional e aos 11 anos deu início aos seus estudos de balé. Tinha futuro a menina, que integrou a Companhia Portuguesa de Bailado, o Grupo Fernando Pessoa e o Grupo Experimental da Fundação Carlos Gulbenkian, a gênese do Ballet Gulbenkian. Neta da escritora, atriz e responsável do Teatro Radiofónico da Emissora Nacional, Alice Salgando, era chamada com frequência para papéis infantis, onde foi netinha de grandes nomes do teatro. Estreou-se em televisão como apresentadora do programa juvenil da RTP, na companhia de João Lobo Antunes e de um tal Júlio Isidro. Mas a menina de ar doce vivia sonhos maiores do que o país onde tinha nascido. Como uma vez disse, saiu do país por falta de ar. E é também com um grande amor de que resultou um outro grande amor, o seu filho. Fez balé no Théâtre Royal de la Monnaie, sob a direção do genial Maurice Béjart, não teve vida fácil e voltou a Portugal. O apelo do teatro foi mais forte. Estreou no Teatro Estúdio de Lisboa com a peça Testemunho Inadmissível. Lutou muito para dar forma e corpo à profissão que tinha escolhido. Andou de cassetes na mão em Espanha e França a oferecer trabalho e conseguiu. Nos tempos de espera, entre 2 trabalhos de palco, foi babysitter e hospedeira de terra da TAP. Pisou palcos de muitas companhias, do Teatro de Animação de Setúbal à Barraca, ao Teatro Experimental de Cascais, ao Dona Maria II. Na televisão são incontáveis as suas participações, mas deve-se ter divertido muito com as séries que fez com o Hermano José, o Tal Canal, até ao Crime da Pensão Estrelinha. Diz, e com razão, que não há nada mais sério do que o humor. No cinema foi dirigida pelos mestres nacionais Manuel Oliveira, João Canijo, tantos outros, ou internacionais Alain Tanner ou Terry Gilliam. Parar é um verbo que não pratica, porque só se cansa quando não está a trabalhar. Mulher de convicções e paixões, quando novinha, sonhava com Gregory Peck. Vive um casamento feliz, é uma avó babada e adora ensinar representação aos mais novos que se descobrem nos seus talentos. Vai ser uma conversa muito bonita de humor e amor. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram de um país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor. É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos lá saber qual é a memória da menina que pousou para Modas e Bordados. Nada. A memória só em fotografias que depois mostraram, portanto acho que foi a primeira boutique de infantil, de vestuário infantil, e então eu lá passei modelos, estás a ver, com 3 anos, com a maior desavontades, com certeza,
E eu era redondinha, que eu sempre adorei comer, sobretudo pão com manteiga. Mas naquela Está aí na altura. fotografia. E naquela altura era moda, não é? Os bebés serem gordinhos. Sinal de que eram saudáveis. Exatamente. E depois uma trabalheira que nós tínhamos no resto da nossa vida para emagrecer um bocadinho, não é? E pronto, e lá posei. Havia uma revista também de modas e bordados, e puseram-me na capa até. E tens essa revista? Por acaso tenho. E lá dentro então venho eu a pousar, a passar vários modelos para meninas da minha idade. É a menina muito bonita, é evidente, da tua idade. Olha, e o balé começou aos 11 anos. Como é que isso acontece? Apaixonaste pelo balé? Ou foi a família que disse: tu tens um corpinho bonito para uma Não, é bailarina? exatamente o oposto, eram outros tempos. Quer dizer, eu acho sinceramente que se tenho algum talento é para a dança, que nasci para isso, para comunicar artisticamente, portanto, através da dança. Mas realmente eu só consegui convencer o meu pai a deixar-me começar a ter aulas de balé. Já eu tinha uns 11 anos, o que enfim, também não é assim tarde demais. E pronto, a minha E hoje em dia também se começa ainda muito mais cedo, não é? Sim, mas não se pode começar muito mais cedo, por exemplo, a calçar pontas, sapatilhas de pontas, há assim uma série de coisas. E os rapazes, creio que podem começar ligeiramente mais tarde. Têm sempre um bocadinho mais de sorte. Quando falas de rapazes e raparigas como bailarinas e bailarinos, li uma coisa tua muito curiosa. Era o estigma que os rapazes tinham por ser ou para serem bailarinos. Sim, então no meu tempo quase que não havia bailarinos, não é? Quer dizer, se eu tive que lutar tanto para convencer o meu pai a deixar-me começar a treinar balé, porque, enfim, eram uns tempos completamente, sei lá, loucos. Bem sei que o meu pai tinha uma certa desculpa, porque o meu pai nasceu em 1898. E muito ele evoluiu e era uma pessoa muito inteligente e muito culta, etc. Mas tinha medo porque socialmente as bailarinas não seriam bem vistas, estás a ver, tudo mentira, não é? E de modo que lutei imenso. E os rapazes também estigmatizados. Não, os rapazes ainda mais, não é? Porque seria uma coisa, pelo menos conotada mais com as raparigas, fazer balé do que com os rapazes, não é? E é assim. Tu disseste uma coisa que poucas pessoas às vezes têm consciência. Quando nós nos deliciamos a ver um bailado, seja ele qual for, não imaginamos mais do que a prática, mais do que o talento, o enorme sacrifício físico e psíquico que sofre uma bailarina ou um bailarino. Quer dizer, sobretudo o balé clássico. No meu tempo era só o que havia, não é? Hoje em dia, felizmente, há dança contemporânea, portanto, vários tipos de dança, não é? Mas eu costumo dizer realmente, porque é verdade, que é quase desumano o que uma bailarina tem que trabalhar, quer dizer, em todas as artes, todos os ofícios, nós temos que trabalhar muito se queremos evoluir, não é? E é impossível transmitir emoções sem todo um trabalho técnico, inclusivamente que as emoções são passadas pelo corpo e, portanto, isso agora já me refiro ao teatro, e daí todo o trabalho, tudo parte do corpo, não é? A voz, as emoções. Ora, a vida de um bailarino é começar cedíssimo de manhã agarrado à barra, não é? Onde nós estamos a fazer uma aula dita de aquecimento, mas que já é extremamente árdua, não é? Durante, não sei, já nem me lembro se é durante 1 hora, pelo menos, ou mais. Depois daí seguem-se logo os ensaios, etc., não é? Até ao espetáculo, à noite, em que também éramos nós próprios que nos tínhamos que maquiar. Então, naquele tempo, por exemplo, em Lisboa, em Portugal, não havia as maquiagens que há agora. E não só, não tínhamos ninguém para nos maquiar, para nos pentear. Quando tínhamos espetáculo, por exemplo, do Lago dos Cisnes, e então só havia uma casa que era Alceste. Exatamente. Na Baixa, que eu ainda hoje guardo como recordação, umas caixinhas lindas com um cheirinho maravilhoso. Fornecia uma base para a pele assim, mais ou menos
cor de tijolo. Mais ou menos. E então, por exemplo, quando nós nos maquiávamos para o Lago dos Cisnes, por exemplo, nós tínhamos que tapar as sobrancelhas com sabão. E depois disfarçávamos para que as sobrancelhas dos cisnes, não é? Fossem muito mais acima. E, por exemplo, fazíamos pestanas postiças também com cartolina. Portanto, eram 2 horas também de maquiagem, depois mais há um tipo de exercícios também para aquecermos bem antes do espetáculo, e pronto, isto era todos os dias, não havia fins de semana livres, daí também depois o dilema que eu tive, porque um bailarino acaba por também, começando muito cedo assim, a não descobrir o que é a vida, sair com os amigos, com os colegas, pelo menos ao fim de semana, e meu pai não me deixava. E essa foi depois, mais tarde, a razão, quando eu já estava da falta de ar, já falamos da falta exatamente. de ar. Olha, e a circunstância de teres feito de netinha de grandes autores nas novelas, nas radionovelas da emissora nacional, dirigida também pela tua avó Alice Salgado. Lembras-te de quem é que tu foste neta? Olha, eu lembro-me que sei que foste neta do Rui de Carvalho e da Eunice Munhoz, por exemplo. Munhoz. Eu lembro que a Eunice Munhoz sempre me disse que chegou a andar comigo ao colo, porque todos os ensaios não eram, eram novelas radiofónicas. A minha avó levava teatro radiofónico também, teatro para a antiga emissora nacional, e adaptava, portanto, uma série de peças de teatro. E eu realmente tenho uma memória vaga, não é? Mas tenho. A Eunice é que depois me contou que, para já nos ensaios, porque os ensaios de todos esses atores eram em casa da minha avó, que chegou a andar comigo ao colo. E que realmente se lembra muito bem. Ela disse-me que se lembrava muito bem, não é? E eu tenho assim uma vaga ideia de ter sido netinha. É. Ora bem, mas há aqui uma particularidade. As pessoas talvez não tenham ainda dimensionado que tu tens um belíssimo senso de humor, discreto, fino, magnífico e às vezes mesmo um pouco sarcástico senso de humor. Porque eu tenho acompanhado entrevistas tuas e tenho-me apercebido isso, para além do nosso diálogo cada vez que nos encontramos. Acho que não se pode viver sem sentido de humor. Exatamente. Cada vez mais. Mas eu penso que de alguma maneira há aqui uma herança. É porque a Alice Salgado, tua avó, foi casada com um extraordinário humorista. Escritor, humorista, o André Brand, exatamente. André Brand, que escreveu a Maluquinha de Arroios, a Malta das Trincheiras também. A Vizinha do Lado. Ele era major do Exército e, aliás, morreu gaseado. Exatamente. Ora bem, esse senso de humor terá sido passado por via indireta? Muito indireta, porque claro ele era padrasto da minha mãe. Exatamente. E a minha mãe sempre se lembrava dele, a miúda, que ele era muito engraçado. E que... A família Praxedes, ele tinha também as histórias da família Praxedes, que o meu pai e eu líamos às vezes ao jantar, para nos rirmos. Mas, eu lembro-me da minha mãe, já muito velhinha, e estar na cama a ler esses livros do André Brand, exatamente. E sorrir. Pronto, ficamos a saber que há também aqui esta ligação. Ora bem, e agora vamos dar um saltinho no tempo, chegamos aos 15, 16 anos, e a menina está a apresentar o programa juvenil da RTP, juntamente com o João Lobo Antunes, e eu próprio. Foi a tua primeira experiência de televisão. Sim, acho que sim. Que memórias é que tens do programa juvenil? Isso ainda tenho algumas memórias. Por exemplo, lembro-me do menino Júlio Isidro a explicar, a demonstrar como é que se fabricavam aviões, Exato. Não é? Com uma grande paixão. E eu, que não sabia fazer nada, conheci a Maria de Lourdes Modesto, depois ficámos grandes amigas, e lembro-me dela me ensinar, na Páscoa justamente, me ensinar a fazer ovos de Páscoa, e para ensinar aos meninos que viam o nosso programa. Pronto, lembro-me disso. É uma pena não termos gravações, não é? Desses tempos foi tudo apagado. E pronto, e isso lembro-me perfeitamente. Foi um período da tua vida. Mas, portanto, foram também uns 2, 3 anos, penso eu.
Sim, sim. E depois também com a entrada de outros apresentadores, Sim, nossos sim, colegas, sim, a Maria sim. João Avilés, Sim. sei lá, a Maria Cabral também entrou. E eu creio que por volta dos 18 anos já conseguias ir à discoteca, naquela altura chamava-se Boate Caruncho. Foi a primeira que houve em Lisboa. Exatamente. E então foi Lembras-te onde assim. era? No Eu lembro. Lumiar, não Era é? no Lumiar, Pois, quando se começava a descer a calçada do Carris, logo à direita, o Caruncho. exatamente. Eu também era frequentador, portanto É, podemos quer ser dizer, é que não encontrados. era a única e foi assim Exato, uma exato. bomba com a música dos Rolling Stones, estava lá toda a gente caída, não é? Eu acho que a polícia também, a polícia política, Também lá estava aqui. assim andou por ali. Porque os Rolling Stones eram muito subversivos, não é? Pois já era muito claro, caramba. E talvez te Naquela lembres de altura. um episódio que acontecia todas as noites, provavelmente só iríamos ao fim de semana, é evidente, é que quando passavam música do Zorba o Grego, nós íamos para a Tcharam! pista dançar. Exatamente. Taran! Ararina. Dançávamos todos a dança do Zorba, não é? Mas é curioso essa Lisboa de ter uma discoteca, não, chamava-se Boate. É Era evidente, boate, pois. não é? Era a única. Como é que era a Lisboa desse tempo? A tal que já te faltava o ar. Já vamos Sim, depois partir era de viagem. muito cinzenta, apesar de haver a luz de Lisboa, mas era completamente cinzenta e irrespirável. Apesar de ter a essência maravilhosa que Lisboa tem, ainda restos, apesar de estar muito destruída em todos os aspectos, mas de facto a vida cá era irrespirável mesmo. E foi exatamente essa expressão que tu utilizaste em algumas entrevistas, parti, porque tinha falta de ar. Por falta de ar. Aqui o país não te dava o oxigênio que tu precisavas para viver. Mas partiste também de mão dada com um grande amor, Sim. não é? Ele, portanto, por acaso era filho de um coronel muito importante e, no entanto, ele queria fugir à tropa porque não concordava com a guerra em África, não é? E nós conhecemos na boate Um Caruncho. Exatamente, no Caruncho. E pronto. Porque tu dizias era um bonitão. Sim, houve assim um chamado coup de foudre e ele já estava a preparar a sua fuga, não é? Para Bruxelas. E, entretanto, eu já fazia parte do grupo experimental de balé da Gulbenkian. E, nessa altura, a Gulbenkian contratou uma senhora, Margarida Mónica, para tomar conta da moral das meninas, das senhoras, das bailarinas. Tomar conta da moral. Da moral. Assim, isto era o nosso país, quer dizer, irrespirável. E então, eu, nessa altura, como já tinha o meu ordenado da Gulbenkian, saí de casa dos meus pais também para respirar um bocadinho mais, para não ter o meu pai que não me deixava sair nada ao fim de semana, porque uma menina não pode sair de casa sozinha e tal. E então comecei até por alugar um quarto e depois que aluguei então um pequeno apartamento. E então essa senhora lá na Gulbenkian chamou-me para me dizer que tinham sabido que eu tinha saído de casa e que, resumindo, ou voltava para casa ou tinha que sair da Gulbenkian, do balé Gulbenkian. E eu olhei para ela e disse assim, olha, não é tarde nem é cedo, sai da Gulbenkian e sai do país. E fui ter com o meu coup de foudre, que já estava há um mês em Bruxelas. Ele já lá estava. Exatamente. E passámos a ser os dois refugiados da ONU. Exato. E pronto, e lá estive, lá continuei a dançar, mas de facto tivemos os maiores problemas que se possa aí imaginar a nível... Conseguiste imediatamente arranjar aulas, fundamentalmente começaste com aulas. Sim, no Teatro Royal de La Monnaie. como bailarina, nós mesmo a própria companhia do Maurice Pajá, fazíamos também, nessa altura ainda não existia a escola que ele depois fundou, e fazíamos aulas no conservatório.
e lembro-me até depois, o conservatório, digamos que era no resto de chão daquele grande edifício, e no primeiro andar era mais onde ele próprio dirigia as suas aulas e começava a fazer os seus ensaios, e eu lembro-me de ter que levar o meu bebé, porque não tinham de o deixar. Essa história é deliciosa. É verdade. E ele pequenino, claro, bebé ali, naquelas cadeirinhas que balançavam, e então ele ali ao lado do Maurice Béjart. E então, quando eu, em certos exercícios, aquilo passava-se numa aula, mas já com a companhia do Maurice Béjart, e então, em certos exercícios, nós íamos avançando e eu ficava à frente e o meu filho ficava todo contente a balançar a cadeirinha. Depois, entretanto, eu ia para trás e ele começava a choramingar. Porque eu não te via. E o Maurice dizia assim: olha, a tua mãe não é propriamente a estrela da companhia. E então é realmente extraordinário, porque, olha, 2 génios. Na altura eu não sabia que o meu filho se iria tornar um gênio. Era só um gênio para mim, porque era o meu grande amor, não é? E ali então eles trocaram essas palavras. Tu falaste do Maurice Béjart como um gênio e várias vezes te referes a ele como uma pessoa quase magnética. É, exatamente. Era Os olhos único. dele eram magnéticos, percebes? E depois a companhia dele, ele recrutava os bailarinos por esse mundo fora, não só pela técnica, mas sobretudo pela essência de cada ser humano que eles eram, e daí que na companhia havia bailarinos, ou que eram, sei lá, arquitetos, pintores, escritores, tinham outras artes também, percebes? Não eram só robôs. E podiam até, as bailarinas podiam até pela primeira vez não ser escanceladas, podiam ter algumas formas humanas. A propósito de escanceladas, eu creio que talvez não tenha acontecido, mas assumiste claramente em várias entrevistas que nos 5 anos que estiveste em Bruxelas, e concretamente na Bélgica, nem sempre a refeição era das melhores, para não ir mais longe. Nós passámos muito mal naquela altura, não é? Como refugiados, né? E não tínhamos dinheiro para comer, quer dizer. E daí também o pai do meu filho tinha e tem menos 2 anos do que eu, não é? Portanto, se eu tinha 23 anos quando nasceu o meu filho, portanto, o pai do meu filho tinha 21, não é? E de modo que, portanto, mesmo psicologicamente, depois tornou-se muito complicado, e entre nós, portanto, as coisas também fomos afastando, não é? Um do outro. Mas realmente é verdade que quando eu lembro-me durante a minha gravidez, nos 3 primeiros meses, depois a coisa compôs, mas nos 3 primeiros meses eu lembro-me de comer arroz e ervilhas, é assim a minha lembrança. Olha, eu penso que a vossa ligação era também tão marcada pela revolução, pela utopia da revolução. Sim. Que o teu filho chama-se Miguel Che, exatamente, em homenagem ao Che Guevara. Sim, que morreu quando ele nasceu. Por acaso foi o meu marido, na altura, que teve a ideia, e eu concordei, claro. Achaste. Já falaste do gênio Maurice Béjart, mas agora dou-te tempo de antena para falares do gênio que é o teu Miguel. Mas sabes que o meu Miguel, ele não gosta nada que eu fale dele. Vá lá, só um bocadinho. Já falei, aliás, nem gosta nada que eu mostre fotografias dele, mas como aqui... Está irreconhecível. Exatamente. E, portanto, olha, ele, por acaso, é interessante, na medida em que eu voltei sozinha com ele para Portugal, tinha ele bem uns 5 anos de idade, e estava ele já ali no Liceu Dom Pedro V, no 12º ano, e ele seria muito bom a ciências e noutras disciplinas, e seria muito mau noutras, e de modo que a média que ele teve no 12º ano, não me lembro exatamente se foi 13, uma coisa assim, e ele queria para ciências, e a média
necessária nesse ano era 16, acho. Ou ele foi 16, não interessa, não tinha a média, não é? Na medida em que é outro erro que eu acho que também se faz, é que a média conta e não se calhar a devoção que se tem por determinada coisa. E de modo que ele não podia continuar a estudar, não é? E ele sempre adorou fotografia e tinha muita arte também para a fotografia. E então ele foi sozinho para Bruxelas, visto que ele também tem nacionalidade belga, e ao mesmo tempo também que trabalhava, por exemplo, tomava também conta de crianças para poder pagar também em parte os estudos, porque logo, muito pouco tempo depois, ele teve uma bolsa, porque sempre foi lá um brilhante estudante, não é, de biologia, que então ele chegou a Bruxelas e foi ver os dois cursos, o de fotografia e o de biologia. Exato. E então telefonou-me a dizer: olha mãe, os dois cursos são iguais em termos de número de anos, e eu tenho que escolher o que é que tu achas. E eu tive a coragem de não lhe dizer que se calhar era mais seguro as ciências, e disse-lhe para ele sentir dentro dele o que era a sua paixão para fazer toda a sua vida. E ele é que escolheu a ciência, não é? Porque tu dizes que se tivesses sugerido sim. uma coisa, seria a outra. Também, mas eu fui verdadeira, porque ele é muito teimoso, não é? Mas eu fui verdadeira, eu disse-lhe isso mesmo, que acho que é um dos grandes segredos da vida. Às vezes perguntam, mas porquê que você parece muito mais nova do que é? E não sei o quê. Há sempre várias razões, genéticas, etc. Mas fazer aquilo que se gosta, descobrir, que às vezes não é logo que se descobre, aquilo que se gosta de fazer e nunca desistir, eu acho que é um dos maiores segredos da vida. Olha, como se estivéssemos em teatro, deste uma deixa. Vamos falar de teatro. Descobriste, a partir de uma altura, que o teatro era mesmo o teu grande projeto. Pois, mas, que já não podia não ia ser dançar fácil. mais. Pois. Mas as coisas não estiveram fáceis. Não. Quando andavas a distribuir cassetes em Espanha e em França, já tinhas feito a tua primeira experiência no Teatro de Animação de Lisboa. No Teatro Estúdio de Lisboa, que era a principal companhia de teatro que havia em Portugal. Já tinhas feito essa experiência, sim, não é? Mas só que depois eu já tinha até carteira profissional, porque era obrigatória no meu tempo, não se podia trabalhar como atriz sem ter a carteira profissional, que eu já tinha, e realmente a seguir, como é normal, e ainda é mais normal em Portugal, onde há ainda mais dificuldades em tudo o que é cultura, enfim, e que não se pode deixar de constatar que se calhar é por isso que o nosso país também não voa um pouco mais, não é? E tu tens vontade de voar todos os dias, vamos a perceber. E então eu pensei, bom, eu não tenho o mínimo talento para atriz, e então vou ver se realmente se é isso ou se é porque há pouco trabalho em Portugal. Eu tinha pouco dinheiro, para variar, na altura tinha pouco dinheiro, tinha umas cassetezinhas de alguns programazinhos que já tinha feito na televisão, e juntei tudo numa mochila, pedi informações, até ao Fonseca Costa, eu lembro-me, se alguns realizadores portugueses se conheciam em Espanha e em França, produtores, etc., agentes, realizadores, e eles lá me escreveram algumas moradas, eu meti-me no comboio e de facto fui lá bater às portas, tanto em Paris como em Madrid, em Barcelona, foi muito bem recebida. Por exemplo, em Paris disseram-me, olha, uma atriz como você, na sua idade, tem, e falando francês, eu sou completamente bilingue em francês, tem muitas hipóteses aqui, e por uma razão também, é porque as atrizes assim, fisicamente como você, muito bonitas, são muito caras, são muito caras. E então você vai ter imensas hipóteses com uma condição, é viver aqui e estar sempre ao lado do telefone. Não havia telemóveis nessa altura, não é? E eu comecei a pensar, bom, então se calhar o não ter trabalho em Portugal não é culpa minha.
pronto, antes disso já tinha ido a Madrid, a Barcelona, e fiz castings E foste aceito e em fui vários. aceito para fazer publicidade e para fazer uma série, até para ir para o Canadá. Sei que depois é que eu passei por Paris e o meu filho ainda era novinho e tinha ficado cá com os meus pais, e eu pensei, não, então eu vou voltar, vou ter com o meu filho, porque afinal vale a pena eu continuar a lutar. Porque a culpa não é minha, é porque realmente, claro, tenho sempre que trabalhar muito, não é? Como em todas as artes, mas... Mas tinhas feito um curso, entretanto, um curso em Londres. Sim, eu fiz, No aproveitei... British Theatre Association, não é? Aproveitei uma bolsa de estudo também, e aí até também a Gulbenkian colaborou, pagando uma viagem, porque eu continuava a ter muito pouco dinheiro. E quer dizer, porque lá está, fiz também uma formação em França, e também de mímica, de pantomima, tudo o que faz parte do trabalho de um ator. Que é, sabes uma Mas coisa, a pantomima Júlio? é a questão também do corpo. Mas diz. Sabes o que é o principal que eu digo sempre também aos meus alunos? Façam tudo que seja verdadeiro, tudo menos representar. Não representem. Não representem. Se vou ao teatro, estou a Não representar. façam de conta. Sim, façam de conta como as crianças que acreditam profundamente e que vivem aquele momento com toda a verdade, com toda a abertura, com toda a alma, não é? Mas é isso. Mas olha, a tua primeira peça foi, portanto, no Teatro de Lisboa. No Teatro de Lisboa, do John Osborne. O John Osborne, exatamente. O título, aliás, era O Testemunho Inadmissível. Inadmissível, exatamente. Não te vais esquecer mais dessa. E depois fizeste uma transição para o Teatro de Animação de Setúbal. Sim, porque foi o que surgiu, não é? Ainda me lembro, a 10ª Turista. Eu fazia a 10ª Turista e depois voltei para o Teatro de Estúdio de Lisboa, onde fiz várias peças. E lá está. Muito bem dirigida no teatro. Muito bem dirigida pela Luzia Maria Martins. E Uma realmente... sonhadora também, não é? Sim, exatamente. E então, pronto, como eu já estava... E o Teatro Experimental de Cascais também foi. Também, a Barraca e a Comuna e... Na Barraca chegaste também a fazer uma turnê no Brasil. No Brasil, exatamente. Com o Dom João VI. Exatamente, com Mário Viegas. Olha, de todos estes diretores com quem tu trabalhaste, qual é que te impressionou mais? Olha, vários. Olha, com o Alan Taner, por exemplo, em que fiz um pequenino papel no filme La Ville Blanche, eu descobri, porque há muitas coisas também que nós vamos aprendendo, claro, na prática e com os grandes mestres. E realmente eu descobri que, por exemplo, no cinema, uma das coisas mais importantes é o ambiente. É criar um ambiente, não é? Aliás, no teatro também, eu costumo dizer, o ambiente é o principal, é a coisa principal numa peça de teatro, porque se não há ambiente, é como um aquário sem água. Portanto, não há possibilidade... Tudo o que está para trás do pano, antes de abrir o pano, é isso que tu queres dizer? O ambiente é também... Não, mesmo o ambiente... O relacionamento... Também, mas não só. A atmosfera da própria peça. A atmosfera, exatamente. Estou a perceber. Para haver ligação realmente profunda também com a plateia, não é? E quer dizer, tenho aprendido com vários. Agora, por exemplo, eu acabei agora de gravar uma série dinamarquesa que é dos maiores êxitos de todos os tempos. Está no ar há 20 anos, que é Björk. Agora até nem digo o nome, porque é tudo em dinamarquês. E como é que tu te resolves? E então eles vieram gravar um episódio agora a Portugal, fizeram um casting porque queriam encontrar uma atriz portuguesa para fazer um determinado papel que está ali no meio daquela engrenagem toda, porque é um humor, eu não conhecia, é um humor corrosivo, atenção. E então, pronto, é tudo em dinamarquês e eu tinha que falar inglês, eu fazia uma senhora que era dona de um hotel onde toda aquela trupe
ia chegar e eu tinha que ser uma portuguesa a falar inglês. E então o que é extraordinário, nunca me tinha acontecido na vida, é que nesta série não havia texto. Havia uma história que nós sabíamos, mais ou menos, e sabíamos também mais ou menos o que é que se passaria em cada cena, não é? E sabíamos também, mais ou menos, o que cada personagem era. E depois era tudo uma improvisação com a verdade que saísse justamente da comunicação entre os atores. E pronto, foi uma experiência única, experiência. incrível, incrível. No fundo, são exercícios da arte a representar. Exatamente. De alguma maneira estiveste a pôr na prática aquilo que na prática vais explicando aos teus alunos. Exatamente, mais ou menos foi. A outra dimensão Exato, evidente, eles são iniciados. Não é? Ora, a circunstância de quando quiseste entrar no meio teatral em Portugal, o facto de seres mesmo muito bonita ajudava ou desajudava? Não, nessa altura desajudava. Pois. Portanto, é tudo o oposto, quase tudo o oposto do que se passa agora, não é? Portanto, eu, por exemplo, estreiei-me no Teatro Estúdio de Lisboa, e nessa altura convidaram-me para entrar na primeira telenovela portuguesa na Vila Faia, e eu recusei porque disse que estava a começar a aprender. Portanto, é um pouco o oposto do que se passa agora, não é? Que eu ouço ainda jovens dizerem: eu quero ser ator, por isso vou tirar um curso de manequim. Pronto. E então, não, mas isso era no nosso país. Pronto, eu só posso falar do nosso país, não é? Mas é tudo um pouco mais exagerado no nosso país. E a competição... Ser bonita era exatamente conotada por estúpida e só serve para fazer de vamp, nem sei o que é que isso quer dizer, ou seja, de boneca, não é? E foi preciso realmente chegar o grande Walter Avancini, o grande realizador brasileiro, o maior de todos, para ele me escolher para fazer realmente uma personagem que era um ser humano, que não era uma boneca, não é? Ao ponto da produção pensar que ele se tinha enganado ao escolher-me. Não, porque ele sabia, ele percebia de atores, não é? E outra coisa fundamental. E o teatro também era muito dominado pelos homens. Sim. Embora se calhar até havia... não sei, melhores atrizes do que atores numa determinada época, não é? Mas sim, era dominado pelos homens, sim. Mas as coisas mudaram. As coisas mudaram um pouco, sim. Um pouco só? Não sei responder. Agora não sei responder, mas eu acho que sim, que um pouco só. Ora bem, como em tudo. Há bocadinho falávamos do teu amor que te levou à Bélgica, mas havia um amor muito anterior. Não há nenhuma teenager que não tenha uma apaixoneta. Eu tive muitas. Uma apaixoneta pelo Gregory Peck. Bem, sim. Primeiro falemos do estrangeiro. Eu era criança, não é? Para querer casar com o Gregory Peck. mas, digamos, era um referencial. Era talvez porque era parecido com... Não sei. Era parecido com? Não sei, eu ia dizer talvez... vagamente parecido com o meu pai, não é? Que para mim era o ídolo, não é? E o Gregory Peck era muito bonito, não é? Portanto, e depois passei a gostar de homens feios. Pois, eu ia dizer isso, porque depois passaste a gostar de homens feios? Porque atraía-me se calhar de outra maneira. Que tivessem um ar até um pouco marginal, segundo tu disseste. É verdade. Fora da caixa. Uma experiência, não é? Descobrir a vida. Experiências, não é? Mas o que é curioso é que em determinada altura para ti era regrador serem feios e ter senso de humor. Não, isso era a coisa principal. Não te consegues dar com ninguém que não tenha graça. Opa, não é, quer dizer, a pior coisa que pode acontecer é alguém querer ter graça, não é? Pronto. Mas quer dizer, eu acho que faz parte, digamos, da inteligência, não é? Ou seja, o Mário Viegas bem dizia que graça em cima de graça dava desgraça. Sim, é? sim. E, portanto, quer dizer, és muito sensível a quem tiver senso de humor, não é? Sim. Também, outra coisa que eu aprendi, não sei se tem interesse agora contar isso, tudo tem interesse. mas, por exemplo, lá está, outra coisa que eu aprendi à minha custa,
porque também ninguém me tinha explicado, é que quando se quer ter graça, não se tem graça. E então eu descobri isso como? Numa peça maravilhosa da Luísa Costa Gomes. Olha, saltou-me a aliança dos 25 anos de casada, mas também já vou nos 36. 36 anos, É já verdade. vamos falar dessas coisas também. Mas então, Nunca Nada de Ninguém, da Luísa Costa Gomes, estávamos nós já em turnê no grande Teatro Avenida de Coimbra, que depois também foi demolido, e há uma determinada altura dessa peça em que estava bem compenetrada e verdadeira, e veio casa abaixo a rir com o que eu tinha acabado de dizer, porque a graça está no texto, não é? É fazê-lo a sério para que passe a graça que está no texto. E eu, como nunca tinha tido aquela experiência de um teatro, que é incrível, um teatro vir abaixo a rir com uma coisa que a gente diz, quis fazer perdurar aquele momento. Então estraguei tudo, porque aí esforcei-me. Graça em cima de graça. Exatamente. Não. Aprendi também. Ora bem, mas ainda falando, portanto, de amores, acabaste de dizer, são 36 anos de casado, resolveste também criar alguma pequena controvérsia. Hoje em dia seria muito maior, porque as redes sociais iriam desajudar a isso, mas, portanto, casaste com um jovem 15 anos mais jovem do que tu. Mas eu não quis criar nada. Não, tu não quiseste, mas as pessoas sim, é que sim. reagiram em relação a isso. Eu até ficava espantada, porque eu acho que nunca se notou muita diferença de idade entre nós. E há coisas em que, de maneira de ser, se calhar ele é mais velho do que eu em certas coisas, e por aí fora. Devemos nos completar com certeza e amar profundamente para estarmos nisto há 36 anos, não é? Mas sim. Na altura houve alguma controvérsia. Sim, até pessoas bem intencionadas, suponho, que me vinham aconselhar, tu vê lá, porque realmente ele é muito mais novo do que tu e depois vai-te trocar por outra mais nova. Está bem, mas o amor é eterno enquanto dura, não é? Mas eu lembro-me porque ele era sonoplasta na RTP. Exato. E inclusivamente no teu programa, no Passeio dos Alegres, exato, eu não me lembrava, porque eu tinha 35, ele tinha 20, e era muito magrinho, e eu lembro-me de ser ele a vir pôr-nos os microfones. Eu não me lembro nada dele. Eu só o vi quando tinha que ser. Ora, há bocadinho falavas também da aparência que algumas pessoas têm, que não tem a ver concretamente com o envelhecimento biológico. Qual é a explicação que dás ainda mais sobre alguma coisa que deves pensar de vez em quando? Eu olho para o espelho, mas porquê é que o espelho me retribui uma imagem que não é de uma pessoa com 82 anos? Bom, também tem dias, não é? Eu às vezes tens razão. Entro na casa de banho, vejo a minha cara no espelho e vejo muito a minha mãe, sabes? Nunca digas desta água, não beberei. Mas por acaso eu fiz agora 82 anos, no dia 23, e estava no duche e comecei sem querer a rir, porque pela primeira vez eu não acredito na minha idade. Quer dizer, porque aquelas fases dos 40, 50, 60, pronto, nós notamos, pelo menos em números, mas eu agora rio-me, porque é mentira, eu não tenho 82 anos. Não, isso é verdade. A ideia dos 80 e tal anos, a caminho dos 90, bom, aí eu não acredito mesmo. Olha, é muito bom, porque acho que é um bom incentivo para toda a gente que se imagina. Tenho doenças, como toda a gente, como dizia o grande António Lobo Antunes, quer dizer, ele dizia, e é exatamente o que eu sinto. Eu sou por dentro uma criança. Não é por dentro, não. Eu sou uma criança. Só que o envelope, o embrulho é que já tem muitas chatices. Como, por exemplo, te recusas completamente a fazer cirurgias plásticas. Sim, porque não tenho nada contra quem faz, mas eu guardo-me para as cirurgias necessárias por motivos de saúde, que infelizmente também já tive muitas. É isso. E eu acho que tira um pouco a expressão, por muito bem feita que seja, ou que fosse, tira um pouco a expressão. E os atores, para isso,
Isso para os atores pode ser fatal. Embora estejamos a viver um tempo, concretamente aqui neste país, em que o cabelo branco é um ónus. Não ajuda nada. Ah, é? Não deste por isso ainda? Ainda bem, ainda bem. Não, nestas artes do teatro, da televisão, do cinema, sim. enquanto que, por exemplo, és contratada para fazer filmes lá fora, sabendo que estamos na presença de alguém que tem alguma idade. Mas tu sabes que eu nunca tive tanto trabalho como agora, ao ponto de Ainda ter bem. que recusar alguns, que sempre me fez impressão ter que fazer isso. Não sei se posso falar nisso, mas Sim, naturalmente. olha, agora neste momento voltei a fazer aquele extraordinário monólogo do Henrique Emanuel Schmidt, Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Fui convidada para fazer uma peça de teatro em setembro. Acabei de gravar a tal série dinamarquesa, fiz o filme do Ruben Alves, o Santo António Casamenteiro. Quer dizer, tudo isso ainda está para estrear, não é? Assim como está para estrear também uma série que fiz para a RTP, Adonis. Sou cada vez mais requisitada para dar aulas, porque eu adoro sabes? Íamos falar disso, Compartilhar com o outro, o voar mais do outro, é extremamente criativo. Como eu percebes? dizia há pouco, provocas no outro a capacidade de ele próprio se descobrir. Exatamente, colaboro Exato. com o outro, é isso, percebes? Não se ensina ninguém a ser ator, percebes? É isso mesmo. E aprende-se muito, claro, também com isso, não é? E tanta coisa, meu Deus. E agora ainda estou também a preparar leituras encenadas de Camões, ainda para festejar os 500 anos de Camões, que vamos, portanto, apresentar em vários espaços, por exemplo, no Centro Cultural Olga Cadaval, em várias bibliotecas, e, portanto... Trabalho não te falta. Trabalho não falta. Graças. E temos que falar da questão cultural, porque tu também afirmaste, e eu assino por baixo, que a cultura é a identidade de um povo. Sim, sem dúvida. Estamos a ter a identidade necessária e suficiente ou não? Não, claro que não. Explica-te. Ai, tu queres que eu explique? Eu acho que é tão visível, não é? Cada um sentirá à sua maneira. Infelizmente, se calhar há muitos jovens, não por culpa deles, mas por culpa de tudo o que nos rodeia, que não fazem mais pequena ideia realmente, por exemplo, do que é que se passava antes, não é? Assim, é como se o mundo tivesse começado no dia em que eles nasceram e depois hoje em dia, com toda esta tecnologia que não serve só para nos ajudar, pelo contrário, serve-nos para nos apagar, enfim, para nos apagar justamente, não é? Portanto, enfim, olha, eu não te sei explicar melhor porque eu sofro com isso. Acho que muita gente sofre com isso. Olha, a tua vida, que nós aqui relatámos minimamente, poderá configurar, uma vez que estamos na presença de uma octogenária que nem faz a mínima ideia o que é isso, e ainda bem, uma contestatária, uma feminista, uma ativista de causas. Alguma vez te encaraste enquanto isso? Ou as coisas foram acontecendo desde lá de Não, trás? houve uma altura que me encarei enquanto isso e que depois me desiludi. Quer dizer, isso ao ponto de me filiar num partido político. Agora, pessoalmente, até os colegas às vezes chamavam-me Joana d'Arc ou uma coisa assim, porque quando havia problemas, e é claro que agora não sei, também continuará a haver de outra maneira, mas em que éramos demasiado explorados, não é? Nós, por exemplo, reuníamos, está bem, então vamos fazer isto, mas não é preciso irmos todos, vai só a Lídia dar a cara, não é? Em nome de todos, e depois quem era despedido era eu. Portanto, isso aconteceu muito. Mas hoje em dia, por exemplo, uma pessoa tem medo de falar. Aliás, as pausas que tens feito não é por medo de falar, é para estar a pensar. Sim. Eu tenho a certeza absoluta. Sim. Estava só a dizer o facto de intervir mais. Hoje em dia é terrível, porque realmente é verdade, somos cancelados. Olha, eu disse no princípio que tu te cansas exatamente quando não tens trabalho. Sim. Portanto,
O que é isso de estar cansada de não fazer? Olha, fez-me lembrar o meu neto quando era pequenino e foi lá dormir a casa e ele, a certa altura, acordou-nos a dizer: "Oh vovó, estou cansado de descansar." E tu também te cansas de descansar. Eu quer dizer, não me canso de descansar porque eu agora já não durmo tanto como devia. Mas quer dizer, sim, porque a minha vida é realmente transmitida amorosamente, não só para os meus amores, para a minha família, mas também para os outros todos através da minha arte. Não é do meu talento que eu quero dizer com a minha arte, da minha arte Da que arte na qual da- estás envolvida. Exatamente. E portanto, quando isso acontece, quando isso é nosso próprio eu, não é o nosso próprio ser, e não o poder exercer, é morrer um bocado, não é? E de facto, um ator, quanto mais velho, melhor pode ser. E Portanto, estamos a preparar para te ver muito mais vezes. Olha, só para terminarmos esta conversa que teve humor, teve amor, teve memória, teve essas coisas todas, se tu rebobinasses a tua vida como um filme, fizeste tantos filmes, filmarias exatamente o mesmo? A tua vida seria exatamente a mesma ou havia algumas alterações no guião? eu acho que havia algumas alterações no guião, sim, sim. Havia algumas alterações no guião? Havia. Por exemplo, Olha, não sei, eu tinha ousado mais ainda. ousado mais, ainda bem. Sim. Bem, não sei se teria tentado mesmo, se pudesse, não é? Ser atriz. Eu ia dizer tentado, por exemplo, em França, visto que sou bilingue, mas sabes que também, por muito bilingue que seja, a nossa língua, a nossa voz é a nossa alma. E, portanto, nunca podemos ser tão transparentes e verdadeiros senão através da nossa própria língua, por muito bem que falemos outras. Bom, terminamos da melhor maneira. Um beijinho para ti, obrigado. Um beijinho, querido. Mas quase sempre ao lado